figura da pessoa que teve toda a sua trajetória, antes de começar na doutrina espírita, teve toda a sua trajetória de pesquisa, né? E aí, vamos passando os slides para mim não me empolgar e atropelar tudo. Então, né, Kardec nasceu na França e seu nome é Hipólito Léon Denisard Rivail. E desde cedo, né, ele já apresentava que era uma criança especial, que trazia algo. E a gente só vai entender quando a gente estuda e quando a gente vê que tem fundamento, quando a doutrina espírita vai falar das reencarnações, vai falar da imortalidade da alma, porque é uma bagagem de conhecimento que a gente vai adquirindo e não se perde. Essa bagagem de conhecimento que a gente vai adquirindo em nossas existências, ela não se perde. Ela não se perde. Então, Kardec já trazia isso bem firme. Ele já demonstrava essa firmeza desse conhecimento de toda a sua bagagem que ele trazia ao longo do tempo. Pode passar. Então, como eu falei, né, como Hipólito, ele tinha já firmado essa questão na educação, é tanto que ele vai falar que a educação é um conjunto de valores adquiridos. Então, a educação, aí quando ele fala essa educação de valores adquiridos, ele não está falando só da educação de formalidade, ele não está falando só de educação de conhecimento, né? Mas ele está falando de uma educação que vai mais além do que essa educação formal, dessa educação de escolaridade. Então, quando ele diz que a educação é um conjunto de qualidades adquiridas, imagine, né? Como falou lá no início, né? Um educador da alma. E aí, ele vai apresentando, né, como uma pessoa que desenvolve suas habilidades e que tem esse conhecimento, né, e essa segurança dentro de todas as áreas, né, dentro de todas as áreas. E é importante também que os pais, a observar tudo isso, né, já ajuda a levar ele para institutos como o Instituto Pestalozzi, que foi um local onde ele estudou, que era uma educação diferenciada, né? Pestalozzi, ele já tinha essa visão e de uma educação aberta, né? De uma educação do ser, não só uma educação mas a educação do ser. Então, o Instituto Pestalozzi, as aulas não eram em sala, as aulas eram no pátio. Então, toda a experiência que as crianças tinham do conteúdo, elas iam ter também na prática. Não tinha só, né, mas tinha na prática. Então, Pestalozzi já se destacava como um dos alunos mais brilhantes. E aí, como vocês já puderam ler, ele se casa também com Amélie Goudet, que também era uma pessoa da área da educação. Olha só, né? Então, tudo no universo vai construindo esse momento para que as coisas possam acontecer. É tanto que os ensinamentos da doutrina espírita vinham depois das teorias de Darwin. E aí, quando
Kardec traz as suas teorias, não é uma coisa tão absurda, porque Darwin já tinha trazido, né, a teoria da evolução, toda aquela pesquisa. Então, a espiritualidade foi construído tudo isso para que a doutrina espírita pudesse chegar no momento oportuno, né, chegar no momento certo. Pode ser. E aí a gente, para ajudar mais, e a gente tem essa curiosidade, né? Sempre quando a gente vê um espírito assim, a gente fica dizendo, eita, o que fulano foi? Até mesmo a gente fica com curiosidade, eita, o que eu fui, né? Qual a minha vida anterior? Sempre a gente tem essa curiosidade, né? Eu não. Sabe por quê? Porque pelas minhas tendências, eu já imagino que não foi boa coisa. Então, a gente trouxe um vídeo para mostrar o quanto Kardec já traz de bagagem, né? O tanto de Kardec traz de bagagem, de conhecimento para ter firmeza na hora que ele foi defender a doutrina espírita, né? Na hora que ele foi trazer os conhecimentos espíritas, então ele já tinha aquela firmeza, aquele conhecimento, aquela convicção de tudo aquilo que ele pesquisou, estudou e trouxe. Então, é bastante importante a gente também saber de toda a sua trajetória de vidas passadas. A sua espiritual que nos cerca, a sua jornada espiritual transcende as fronteiras do tempo e do espaço, revelando suas encarnações anteriores como personalidades marcantes que moldaram a história, desde sacerdotes egípcios até filósofos gregos e líderes religiosos. Kardec carregou consigo uma jornada de aprendizado e evolução espiritual ao longo das eras. Segundo o plano superior, existem algumas encarnações anteriores de Hippolyte, Leon Denisard Rivail. Vamos a elas. Sacerdote Amenófis, há cerca de 3.300 anos antes de Cristo. Sacerdote da casa do faraó Sete I. Platão, nascido em Atenas no ano de 427 a 347 antes de Cristo. Filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Allan Kardec, há cerca de 50 anos antes de Cristo, sacerdote druida celta da região da antiga Gália. Quirinius Cornélios, na época de Jesus Cristo, centurião designado para vigiar Jesus Cristo, mas acabou rendendo-se a seus ensinamentos e virando um seguidor. Jan Hus, nascido em Husinec, Chequia, em 1369 e faleceu em Constança, Portugal, no dia 6 de julho de 1415. Sacerdote, mártir e reformador religioso tcheco que defendia principalmente o fim da elitização dos ensinamentos religiosos propostos pela Igreja. Enquanto guiava o seu trabalho no plano espiritual, o Espiritismo encontrava seu caminho no Brasil, graças a figuras visionárias como Casimir Leotou e... Isso aí vai ficar para lá, falar da doutrina espírita semana que vem, né, não? Oi? Pronto, enquanto você vai organizando aí, tem bastante informação sobre as biografias de Kardec, mas é bom a gente prestar atenção e observar. Eu busquei mais a biografia de Kardec no livro Obras Póstumas de Herculano Pires, né? Então, que é um escritor brasileiro que traduziu
várias obras, né, da doutrina espírita. E tem Salvador Gentil também, que é um ótimo. Então a gente precisa também ver algumas biografias que elas são confiáveis. Porque algumas, né, talvez tradução não consiga passar fielmente. Então, Hipólito, ele era um estudioso espiritualista, né? Um estudioso espiritualista. E você vai ver no livro O que é o Espiritismo, a conversa dele, que tem 3 diálogos, né? Com um materialista, com um cético e um ateu. Então, nesse diálogo com o cético, então ele vai mostrar que ele não era um ateu, ele não era um cético e não era um materialista, ele apenas era um espiritualista. Então, tendo conhecimento de todas as ciências que a gente mostrou aí, que Kardec e Hipólito tinha, então não tinha como ser uma pessoa cética. E às vezes as pessoas falam que ele era porque ele teve muita resistência quando foi convidado para participar das mesas girantes, que eram os fenômenos que estavam acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Então, ele teve muita resistência, mas porque ele era um estudioso. Então, o senhor Mesmer, que era estudioso sobre magnetismo, e Fontier, também amigo dele de longa data, chegaram para ele dizendo que as mesas falavam. Então, ele passou, acho que 1 ano ou mais para, digamos assim, eu vou observar esse fenômeno. Mas foi muita resistência dele. Como? Há muito tempo que eu estudo e sei que um objeto não fala, um objeto não tem vida. Como, né? Então, ele passou algum tempo tendo essa resistência para ir observar esse fenômeno, e quando aí ele pôde ir observar, viu que tinha uma inteligência, né, a mais, que não era só a questão das mesas falando. E como depois que ele foi estudar a doutrina espírita, ele também fundou, não sei se está aí, a Revista Espírita, né? Fundou o Instituto, a Sociedade, né, de Estudos em Paris. Tem um filme, tem um documentário, eu vi só um, não sei se tem outros, mas um documentário falando sobre Allan Kardec. Quem se interessar é só colocar lá no YouTube que tem. E ele começa, né, a estudar esses fenômenos, e quando chega no Brasil, que a gente passou, mas se for colocar vai levar muito tempo, na Revista Espírita de outubro de 1995. Então, Bezerra de Menezes, esse senhorzinho aí, né, ele teve um trabalho muito importante na doutrina espírita aqui no Brasil. Então, ele escreve um artigo falando de Kardec. E ele diz assim, olha: seja Kardec em nossa vida não apenas crido ou sentido, apregoado de manifestação, mas suficientemente vivido, chorado, sofrido e realizado em nossas próprias vidas. Então, a vida de Hipólito como professor não foi fácil,
porque ele tinha essa sensibilidade como professor e por ter sido aluno de Pestalozzi, ele tinha esse sentimento de afetividade bem dele, né? Então, ele não só buscava ensinar conteúdos, mas ele tinha essa facilidade de ter afetividade com os seus alunos. Então, quando Bezerra de Menezes, né, vai falar sobre Kardec e falando essas palavras, a gente é como se a gente se aproximasse mais dele, né? Se a gente tivesse mais uma aproximação. Eu lembro de uma palestra que a gente assistiu lá na Tucaia, né, quando tinha um centro lá de Tomé, um espírita, que até a gente tem uma foto dele lá, que também foi muito importante para o movimento espírita de Monteiro, nosso irmão Tomé. E ele veio dar uma palestra e ele falou de Kardec. Pela primeira vez eu senti aquela intimidade, aquela proximidade, porque a gente, por não estudar, e nós pecamos muito em endeusar as pessoas e não trazer para a gente. Então a gente endeusa muito. Essa questão da gente endeusar os médios, endeusar os palestrantes, endeusar os escritores, eles se tornam muito distantes da gente, né? Então, hoje, se você chegar e disser assim, eu recebi uma psicografia, uma mensagem de Allan Kardec, as pessoas vão te olhar atravessado, né? Porque coloca Kardec bem distante, né? Coloca Kardec bem distante, como se Kardec não estivesse fazendo parte de todo o movimento que surgiu através dele, como se ele não tivesse ainda preocupado com a doutrina que ele ajudou a codificar, com a doutrina que ele ajudou a trazer. Então, se as pessoas, né, eu recebi uma mensagem de Kardec, as pessoas iam olhar atravessar. Como assim? Como se a gente não tivesse capacidade de ter uma comunicação, de ele falar com a gente. Então, quando Bezerra de Menezes fala disso, a gente sente que ele está presente, ele está vivo, ele teve as dificuldades para se firmar como professor. Até na época, a igreja tinha o domínio, né? E quando ele foi ensinar, ele foi para um colégio católico e tinha aquelas metodologias e ele não concordou, ele não aceitou, ele saiu da escola onde ele lecionava porque não admitia aqueles castigos que eram impostos às crianças, né? Não admitia aquela catequização que a igreja colocava. Tanto que depois, né, que ele se torna espírita, ele diz, né, fora da caridade não há salvação, porque a igreja colocava fora da igreja não há salvação, né? Ele vai dizer fora da caridade não há salvação. Então ele rompe, né, com a escola, abre a escola na sua casa, pobre mesmo, e quem podia pagar, estudava, e quem não podia também estudava. E aí ele teve muita dificuldade das pessoas que podiam pagar, porque as pessoas também não queriam o método que ele ensinava, dessa educação libertadora, dessa educação que faz com que você questione, que faz com que você busque conhecimento de si próprio, não aceite verdades como únicas. Então, aí ele teve muita dificuldade porque as pessoas que podiam pagar não queriam que ele ensinasse.
isso, aos jovens. Então, terminava ele, né, na Pindaíba. Não como o professor hoje que ganha um bom salário. Aí terminava tendo dificuldade. E a companheira dele, né, a Meli, eles foram almas que se encontraram para fazer esse trabalho. A Meli, ela tem uma importância muito grande no trabalho, na divulgação, na codificação da doutrina espírita. Ela tem um trabalho muito importante. E depois que ele partiu, ela continuou com o seu trabalho. Então, Kardec, ele não é como às vezes a gente imagina, ou que alguns espíritas equivocados colocam que Kardec era aquele homem sério, sisudo. Pelo contrário, né? Kardec era muito divertido, era uma pessoa afável, era uma pessoa que gostava de brincar. Então, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de trazer Kardec, né, como um ser humano, né, que teve a sua contribuição, que teve os seus desafios imensos, né, que teve os seus desafios e conseguiu, né, se firmar como professor, né, como estudioso, como pesquisador. Tanto que, olha só a capacidade, né? Olha a capacidade de entendimento, de humildade, de responsabilidade. Quando ele começa a estudar a doutrina espírita, ele diz: eu não posso mais usar esse nome, porque aí as pessoas vão fazer uma confusão, né? Uns vão aceitar, outros não. Eu preciso diferenciar a minha obra de todo esse trabalho que eu vou apresentar para a humanidade. E aí, nas reuniões, né, que ele participava, então ele teve essa revelação e foi sugerido que ele usasse esse nome de Allan Kardec, dessa reencarnação bem próxima que ele tinha tido, para diferenciar o seu trabalho como professor, como pesquisador, como estudioso, dessa nova doutrina que ele ia apresentar. E ele acatou, ele terminou acatando a sugestão da espiritualidade. Então, a gente queria trazer... Tem mais um slide? Então, a gente já falou, né, dessa questão de ter passado por essa reencarnação. Tem mais? Sim, isso aí já fica, né, para a próxima palestra. É sua, não? Talvez. Para trazer a metodologia que Kardec usou para codificar a doutrina espírita. Então, a gente queria trazer essas informações para que a gente possa ter mais vontade, digamos assim, de pesquisar, de estudar a vida e a obra de Kardec, para quando as pessoas nos abordar, porque uma vez uma pessoa veio falar da doutrina espírita e veio falar de Kardec, que eu fiquei assustada. Aí eu disse: onde você leu isso? Porque aí, na hora eu fui até um pouco arrogante. Aí eu disse: faz 30 anos que eu estudo a doutrina espírita, eu não li isso em canto nenhum. Aí a pessoa ficou constrangida, porque ela não teve mais argumento. Porque
foi falar que Allan Kardec era um mistificador, que Allan Kardec era um mentiroso, que Allan Kardec usava as pessoas, né? Um monte de coisas falando de Allan Kardec. As pessoas se benzem às vezes quando falam, eita, o livro de Kardec, aí a pessoa se benze. Nem sabe quem foi Kardec, nem procura saber, né? E são pessoas esclarecidas, são pessoas que não têm escolaridade, não, são pessoas ignorantes mesmo de conhecimento, né? De buscar o conhecimento para falar de uma pessoa que você não conhece, né? Vai falar de um escritor que você não conhece. A mesma coisa que eu ouvi falar de alguma coisa de um escritor e sair repetindo, né? Que é isso, que é aquilo. Então, a gente precisa ter mais essa aproximação com ele. E quando a gente sentir a presença dele, né, como espírito, a gente não achar que está sendo enganado, ou que a gente não tem a capacidade de receber a sua mensagem. Tem sim, né? Nós temos sim a capacidade de receber a intuição, de receber uma mensagem de Kardec, né? Então, para que a gente tenha mais essa intimidade, né? Quando a gente fala assim de intimidade, é muito fácil falar de um amigo da gente, que a gente conhece, então a gente tem, né? Então vai falar de uma pessoa, a gente fica, né, bem próximo. Porque a gente conhece a pessoa, a gente sabe. Do mesmo jeito que quando a gente começa a estudar, você cria uma certa intimidade, você cria um vínculo, né, com aquele espírito. E aí é importante esse vínculo, não colocar a pessoa lá, né, bem distante, Kardec. Não, Kardec está aí no meio espírita e ajudando nesse processo, né? Ajudando nesse processo. Terminou? Tem dois ainda. Na verdade, Então, né? Aí a gente já está falando não só de Hipólito, mas de Kardec. Então, aí também é só para a gente trazer algumas informações do início, né, quando ele começou a estudar a doutrina espírita. Tem mais? tem. Então é que a gente também já falou, né? Sim, trazer também essas informações. E é isso, né? Uma das frases, né? Kardec no Instagram, 8 milhões de seguidores. Aí, né? Uma das frases de Kardec, né? Que vai juntar todo o seu conhecimento, né? Quando ele diz, fé inabalável é aquela que encara a razão. Fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas. Fé inabalável é aquela que encara face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, essa frase dele nos mostra que ele conseguiu juntar ciência, filosofia, religião, no sentido religião não de dogmas, né, de
dessa coisa presa, mas a religião no sentido da gente estar conectado com o divino, com o sagrado. Então, ele traz esses aspectos, ele consegue fazer essa junção, ele consegue trazer todo esse conhecimento para nos ajudar e facilitar a nossa vida aqui no planeta Terra. Então, é isso que a gente gostaria de ter trazido e sobrevivemos a esse momento. Concorda ou discorda com a colocação? Não tem colocação. Uma vez aconteceu comigo, é uma casa que vende produtos espiritualistas. Aí uma pessoa perguntou ao vendedor, creio que seja o dono que estava lá, e não era diferente do candomblé com o espiritismo, né? Aí o candomblé não explicou direito, mas o candomblé, ele é feito com os orixás, e a força da natureza, ele explicou direitinho. E eu lá fazendo o pagamento, caixa o homem assim atrás de mim, conversando com ele. Aí por pouco ele dizia o espiritismo. O espiritismo, a diferença é que o Deus do espiritismo é Kardec. Eita, quando ele falou isso, eu olhei assim lá. Eu digo, misericórdia. Eu digo, não, moço, o Deus do espiritismo não é Kardec, não. Ele disse, mas não é ele que escreveu a Bíblia de vocês? Eu digo, não tem Bíblia, não. Não tem Bíblia, não. Aí eu vim tentar explicar que é esse Pentateuco, porque ela associou o Pentateuco, que a gente chama, pois são os 5 livros básicos da doutrina, com os 5 livros como se fosse na religião cristã. Não tem o Pentateuco? Não. No Antigo Testamento? Pois não, ele associou assim. É porque são 5, é só porque são 5 e 5, mas não quer dizer que um substitui o outro. Entendeu? Aí eu vim falar a ele que o nosso evangelho, depois como ele falou, o seu evangelho, o evangelho é o seguinte, ele é o evangelho de Jesus, a gente tem os ensinamentos dos 4 apóstolos, né, do Novo Testamento, tem as passagens deles e a informação acrescentada que os Espíritos nos traz sobre aquelas passagens. Aí eu sei, se existe um Deus, se existe uma base do Espiritismo, é Jesus. Principalmente Jesus. Então nós somos sim cristãos, principalmente cristão do Novo Testamento. Então a gente vai, toda essa mensagem de Jesus de amor, de igualdade, de fraternidade, isso tudo a gente vai encontrar nessas 5 obras. Cada uma trazendo as suas informações. Então, assim, tem muita falta de conhecimento. Eu até gostei desse tema e acho que a gente tem que trazer termos assim, básicos sobre a doutrina, para quem está ouvindo conhecer. Porque, assim, a falta de conhecimento sobre o Espiritismo é muito grande. E as pessoas não têm ideia, né, de qualquer bem mais simples do que se entende. Então, nós somos cristãos, né? A gente não tem uma Bíblia diferente. Os estudos que se fazem em cima da Bíblia é em cima do Novo Testamento, né? Então, assim, não tem isso que as pessoas imaginam como creem. Né? Então, assim, eu acho que falta muito ainda a gente disseminar isso. Talvez cada espírito que conhecer, quando tiver acesso, falar sobre isso. Que é mais simples do que as pessoas imaginam. Porque eu mesmo tive muito preconceito com a doutrina quando eu comecei, porque quando me chamaram para ir, eu neguei. Eu fui, como eu disse a vocês, fui enganada por uma amiga, né? E meu medo era de chegar na porta e estar as cadeiras se mexendo, o povo incorporado gritando. Na minha cabeça era isso. Quando eu conheci a doutrina, o povo vai estar lá, gritando, esperneando, entendeu? Quando eu cheguei, estava um homem falando do evangelho, muito diferente do que eu imaginei, a conversa foi muito diferente. Então, assim, eu vejo que como eu tive essa visão do espiritismo há alguns anos atrás, tem muitas pessoas que têm. Né? E a gente tem que ir disseminando isso mesmo. Exatamente. E não as pessoas procurar a doutrina espírita só por alguma coisa que está acontecendo de ruim na sua vida, né? Ou está passando por alguma dificuldade. Porque tudo bem, pode acontecer, mas quando a gente apresenta a doutrina como um estudo para a sua vida, como um estudo para... As pessoas não querem. Elas querem que você resolva o problema. Sem se dar o trabalho de pesquisar, de estudar, né? Então, esse é um
equívoco, né? E também eu falo isso porque muitos espíritas, muitas casas espíritas também pecam nisso. De querer só curar as pessoas, de querer só salvar as pessoas e não estudar, não trazer as pessoas, convidar as pessoas para estudar. Né? Então, quando você convida a pessoa para estudar e diz que a responsabilidade é da pessoa, o centro vai orientar. Mas a sua responsabilidade de cura é sua. Mas a gente sabe que tem muitos centros espíritas que é aberto para curar as pessoas. Curar o físico, porque da alma a pessoa vai continuar doente, né? Então, tem mais música. Mais música eu não vou aqui agora. Depois eu preço aí. Quem se sentir confortável em fechar os olhos, vamos agradecer a espiritualidade por mais um dia de palestra, por mais um dia do conhecimento adquirido. Agradecer a Deus também, a nossa palestrante Antônia, que se preparou para poder vir dar as informações para a gente. Que todo mundo que esteja aqui ou que esteja em casa sinta uma energia boa, um auxílio, e que ao sair daqui possa estar melhor do que entrou. E que esse final de semana seja um final de semana de energias positivas, de paz e harmonia. Que assim seja. Que assim seja.